Vai começar agora. Bom, galera, então iniciamos hoje o nosso módulo que é o solo. Aqui a gente vai trabalhar o conceito principal que a gente traz na agroecologia. A agroecologia, a gente trabalha uma visão holística da agricultura. Então não tem como a gente pensar, pô, eu quero colher um tomate de qualidade, eu quero colher uma banana de qualidade, eu quero colher frutas, verduras, grãos, se a gente não tiver um solo saudável. Então, uma premissa muito importante quando a gente fala de agroecologia é a gente entender o que é o solo, qual que é a importância do solo para as plantas e como que a gente consegue melhorar as condições para que as nossas plantas consigam desenvolver. Então, isso é muito importante aí para a gente ter como tomada de decisão e análise é a gente entender primeiro qual que é a condição de solo que a gente vai estar trabalhando. Cada região tem uma condição específica e dentro de cada propriedade a gente tem manchas de solo específico. Então tem vezes que a gente faz uma área, a gente abre uma área e parte da área tem um resultado, outra parte tem outro. Isso pode acontecer por determinada mancha de solo, porque o solo é um fator dinâmico. O solo é um organismo vivo. O solo não é um fator estático que ele vai estar lá, vai ser sempre o mesmo, vai ser tudo igual. Ele está em constante mudança e nós somos seres que podemos influenciar na qualidade do solo, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, o que a gente preza bastante aqui dentro do movimento são práticas, como que a gente consegue interagir com o ecossistema para que a melhoria do solo ela seja gradualmente feita, a gente consiga melhorar a qualidade física, química e biológica. Então, é isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Bom, essa imagem eu coloquei na aula que a gente fez do evento, e é uma imagem muito boa, porque traz, assim, essa noção de organismo agroflorestal. E o solo, ele é uma das partes do organismo agroflorestal. E o que o organismo agroflorestal ele é composto? Ele é composto pela sucessão, pela biodiversidade, ele é composto pelas plantas, pela vegetação, ele é composto pelos animais, ele é composto pelos micro-organismos, pelos insetos, tudo isso forma o organismo agroflorestal. O solo ele depende da vegetação, ele tem influência sobre a vegetação e a vegetação tem influência sobre o solo. Os micro-organismos, os insetos, eles têm influência sobre o solo e sobre a vegetação. Então, quando a gente vai falar sobre agroecologia, agrofloresta, a gente tem que ter essa ideia de organismo. E o orgânico, ele também vem de organismo. Quem já participou até de algumas aulas do Ernest, palestras, etc., é interessante como o Ernest, ele também vai, o Ernest, Ana Primavera, essas grandes referências que a gente tem hoje, eles vão bem a fundo sobre essa parte filosófica também, né? De questões, assim, de sistemas, organismos, células, indivíduos, da questão da sintropia, da entropia. Então, da questão do micro para o macro. E é importante a gente ver os fatores não de forma isolada. É importante a gente ver os fatores de forma holística, de forma integrada. Então, se eu tenho alguma dificuldade com produção, com doença, com produtividade, com desenvolvimento da planta, a gente tem que entender a causa disso. E muitas vezes a causa ela pode estar em algum dos fatores do ecossistema. E essa visão, ela é uma visão importante. Então, qual que é a ideia aqui? É que o ser humano, o homem ou a mulher, a partir do manejo, a gente coloque esses fatores de uma forma que seja uma engrenagem, e essa engrenagem ela traga o desenvolvimento de uma floresta, a regeneração do solo e o diferencial da agrofloresta, que é uma produção de alimentos. Então, isso se resume bem, né, o que seria o organismo florestal. Essas imagens, elas são importantes para a gente entender o seguinte, qual que é a condição que foi oferecida para um solo ficar dessa forma? Será que as plantas elas se desenvolvem nessas condições? O que aconteceu para o solo ficar dessa forma? Isso aí provavelmente era uma lavoura, uma área de produção agrícola. E isso vem acontecendo ano a ano com as práticas indevidas.
O que são as práticas indevidas? As práticas é a gente não ter uma noção de conservação do solo, é fazer um preparo do solo, uma gradagem muito profunda e não trabalhar a estrutura desse solo, é o uso intensivo de máquinas. Quem é dessa região de Brasília, Centro-Oeste, até em outras regiões, é comum a gente passar nas estradas, nas viagens e ver algumas áreas que estão ficando abandonadas. No caminho para o meu sítio mesmo, ali para Cavalcante, tem uma área que eu venho observando há um tempo. Ela é uma área que tem um morro e tem uma área mais plana, próxima à estrada. E aí, de ano a ano, essa área ela vem ficando cada vez mais degradada. E eu observei nesse último ano que o proprietário ele fez um preparo de solo numa época errada, numa época que estava em constante, estava no início da chuva e no momento bem que teve uma intensidade de chuva que ele não conseguiu plantar. E aí teve ali umas duas, três chuvas seguidas, veio a água e levou todo o solo que estava desagregado. E ficou coisas parecidas como essas. Ficaram essas valas, essas erosões, que já esse aqui já está quase numa vossoroca. Essas erosões vão levando as partículas para os rios, contaminando os rios, lixiviando nutrientes, e a gente vai perdendo grande quantidade de solo ano a ano. Então, se a gente não tiver cuidado, o solo ele vai se tornando cada vez mais próximo ao que tem aí nessas imagens. E quando a gente trabalha com a vida, a gente tem as plantas interagindo com o solo, a gente tem as raízes interagindo com o solo. Então, eu trouxe essas duas imagens também na aula que a gente teve no nosso evento, mostrando a importância que é a gente ter a vegetação dentro da paisagem, mantendo o solo protegido, fazendo essa cobertura que é uma cobertura viva. É uma cobertura que aqui a gente vai estar protegendo o solo dos raios solares, a gente vai estar diminuindo o impacto da chuva quando ela cai, e a água infiltrando ao invés da água escorrer. Aqui a água não está infiltrando, aqui a gente está travando o ciclo da água. Então a água ela vem ganhando energia e causando erosão. Aqui não, aqui a água infiltra. Então, o que acontece na floresta, por exemplo? Na floresta a gente tem uma vegetação mais sólida, mais predominante, uma vegetação mais densa, e a gente tem tanto uma proteção viva quanto uma cobertura morta, uma cobertura que protege o solo, né, de erosão, que protege o solo da insolação muito rápida, e a gente deixa a água infiltrar. Então, o ciclo da água ele acaba concluindo e infiltrando, indo para o lençol freático, depois indo para as nascentes, das nascentes vai descendo, vai para o mar, depois para o mar ocorre a evaporação, e com isso volta, né, pelas chuvas, completando o ciclo da água. Então, o ser humano ele tem sim influência na qualidade do solo. Isso é um fator que a gente pode tanto trazer para melhor, quanto degradar e levar para um processo de desertificação. Bom, e como que a gente identifica a qualidade do solo? Tá? A gente pode analisar o teor de matéria orgânica, a gente pode fazer uma análise de solo e ver qual que é a disponibilidade dos nutrientes, a gente pode ver qual que é o grau de agregação. Como que a gente vê o grau de agregação? Se você pega um solo, bate uma enxada lá, esse solo ele se desmancha quando você pega nele, provavelmente esse solo já vai estar sem agregação. O solo agregado é aquele solo que ele vai formando os grumos. Os grumos, eles vão ser como se fossem umas esponjinhas assim, ó. O solo grumoso é aquele solo que você consegue ter infiltração. Provavelmente já passou minhoca, já passou tatu-bola, já passou besourinho, já passou micro-organismos que melhoraram ali as condições desse solo. E ele não vai ser um solo que teve ali uma chuva forte, alguma coisa vai causar erosão. Ele é um solo agregado. E a agregação, ela não é um processo mecânico.
A gente não faz agregação com tratorito, com enxada, com enxadão, com qualquer ferramenta física. A agregação, ela é um processo biológico. A gente precisa de micro-organismos, a gente precisa de matéria orgânica, a gente precisa de processos para gerar agregação. A gente pode ver a qualidade do solo também, ver se ele está isento de resíduos tóxicos, qual que é a infiltração e a retenção de água, e se tem presença de macro e micro-organismos. Eu não gosto de colocar aqui quantidade de nutriente, teor de matéria orgânica, porque dependendo da cultura, a qualidade do. Você vai precisar de um solo com pH mais baixo ou você vai precisar de um solo com pH mais alto. Por exemplo, mirtilo é uma cultura que ela precisa de um pH mais ácido. Então, um dos trabalhos que é feito na cultura do mirtilo é de acidificar o meio, não deixar, não colocar produtos que vão aumentar o pH, porque ele é uma planta que gosta de solos ácidos. Diferente de outras culturas que você tem que trabalhar com um pH mais alto. Por exemplo, a banana, algumas outras culturas que tem que ter uma faixa de pH mais básico. Então, a qualidade do solo, um solo de qualidade, ele é diferente para o tomate, para a banana, para melancia. Lógico que a gente tem uns padrões mais gerais. Então, o teor de matéria orgânica ele vai ser importante tanto para um quanto para outro. Mas pH ele vai ser mais específico. A quantidade de determinado nutriente também vai ser mais específica. Isso tudo vai influenciar aí no desenvolvimento, né, da cultura de interesse. Então, a gente tem que pensar nesse organismo. Tem um solo, mas quais são as culturas que eu devo trabalhar? E aí a gente tem um tripé que a gente tem o solo como parte física, química e biológica. Então, só é considerado solo quando a gente tem essas três partes. Se eu pego um pedaço, dou uma enxadada lá na minha agrofloresta, pego ela, deixo lá numa caixa e deixo um ano isso aí lá secando, isolado, sem trabalho, isso ali já pode deixar de ser solo, porque ele pode perder a parte biológica. Então a gente tem que ter essas três partes para ser considerado realmente solo. E aí, quais são os fatores de origem que a gente tem no solo? Primeiro, a rocha. Então, ela que vai definir prioritariamente a qualidade do nosso solo. Por isso que a gente tem uma diversidade quando a gente fala de solos, porque isso vai depender da rocha de origem. Essa rocha de origem, ela vai passar por um processo de intemperismo. O processo de intemperismo ele vai ser um processo de desgaste dessa rocha, até de pouco em pouco ela ser sedimentada e isso ser formado ali, essa camada superficial que é o solo. Então tem regiões, por exemplo, que a gente tem solos mais profundos. Por quê? Porque já foi um processo de anos e anos para fazer essa formação. Tem regiões, por exemplo, beiras de morro, etc., que a gente tem um solo mais raso. Tem vezes que a gente tem ali um acúmulo de matéria orgânica e sedimentos em determinada porção ali de rocha que já começa a formar um solo. No meu sítio dá bastante isso. No meu sítio eu estou trabalhando numa área que é beira de morro e eu tenho ali uma área próxima ao rio que ela tem já uma quantidade maior de argila, mas tem outras áreas que eu até mostrei lá no grupo que o afloramento da rocha ela já está ali na superfície. Então, a profundidade é muito baixa. E aí eu já tive dificuldades com algumas culturas. Então, por exemplo, o abacate mesmo, ele é uma cultura que se você encosta a pedra, a raiz dele já começa a dar problema. Então, eu tive alguns abacates que eles desenvolveram 2, 3 anos, no terceiro ano, puf, começou a enfraquecer e morrer. E tem alguns pés de mamão lá que estão se desenvolvendo bem. Caju, a mangaba. Então, é importante quando a gente vai falar sobre isso, de entender quais são as melhores culturas para minha
para a minha qualidade do meu solo é realmente entender quais são as condições dele, profundidade, textura, composição, disponibilidade de nutrientes, fazer realmente uma análise completa e muitas vezes fazer uma análise de solo química também, para entender essas quantidades de nutrientes e a textura dele. Então, o solo ele vai vir da rocha, dos organismos presentes no ecossistema, tanto macro quanto micro-organismos, do relevo, do clima, da vegetação e do tempo. Isso vão ser os fatores que vão proporcionar e interferir na origem do nosso solo. Bom, e qual que é a estrutura do solo? A gente tem uma estrutura granular, nessa figura A. A gente tem a estrutura prismática. A gente tem a estrutura de blocos, de colunas, e a gente tem a estrutura também laminar. Muitas vezes, essas estruturas também, elas se misturam. Então, no mesmo solo, depende da profundidade, a gente vai ter diferentes tipos de estruturas. Um conceito que eu sempre gosto de reforçar é da Ana Primavera, que é uma grande referência quando a gente fala de agroecologia, e que estudou aí mais de 50 anos dedicado aí à pesquisa em solos, em nutrição, em agricultura orgânica, agricultura natural. É realmente uma grande referência. Quem não conhece, eu recomendo aí, comprar os livros, ver os vídeos, ver as publicações. Eu mesmo tenho uma diversidade de livros delas que me ajudou bastante no meu desenvolvimento profissional aí na área. E o que a Ana Primavera fala? Ela fala o seguinte: o solo é um organismo vivo e não é um simples suporte. A gente não pode ver o solo como um suporte para as plantas. Ele ele é um sistema trifásico, ou seja, ele tem essas fases, a fase líquida, sólida e gasosa. A gente precisa ter a fase gasosa no solo, porque senão as plantas elas não respiram. Então, o solo, quando está muito compactado, ele tem menos oxigênio. Esse oxigênio, ele é o que vai fazer as plantas respirarem. Então, muitas vezes, o que acaba atrapalhando o desenvolvimento das culturas são solos compactados. E muitas vezes são solos compactados em camadas um pouco mais profundas. Por isso a importância da gente trabalhar com um sistema com diversidade. Porque tem algumas culturas, no caso o feijão guandu, a mamona, algumas gramíneas, o milheto, eles são espécies importantes para estar quebrando essa camada compactada e melhorando a infiltração e a oxigenação do solo. Não tem nenhuma máquina que faz um trabalho igual a dos micro-organismos e as plantas, né? Então, não é só fazer esse preparo físico, a gente precisa também ter esse desenvolvimento das raízes para proporcionar uma qualidade no solo. Então, o solo ele é um organismo vivo, ele não é um suporte, ele é um sistema trifásico. Ele é feito a partir do processo de intemperização, que é esse desgaste das rochas, depende dos fatores climáticos, e só pode se tornar solo quando a gente tem a parte biológica. Então, isso é uma fala da Ana Primavera, que é uma pesquisadora, uma doutora, né, que faleceu aí aos seus 99 anos de idade, e que trouxe essa importância da biologia no solo, sobre a importância da gente ter esse olhar para o solo, e ela tem uma frase que é uma frase que realmente é curta, simples, mas fala muito, que é o seguinte: solo sadio proporciona plantas sadias que geram seres humanos sadios. E a Ana Primavera, ela vai tão a fundo que ela, em alguns livros dela, ela cita isso, que alguns problemas que a gente tem hoje na humanidade, né, como depressão, como ansiedade, como Alzheimer, autismo, algumas coisas dessas, são relacionadas a deficiências nutricionais. E essas deficiências nutricionais acontecem porque a gente não está se alimentando de produtos com alto valor
nutricional. Então, os alimentos eles estão ficando com baixo valor nutricional porque os solos estão enfraquecidos. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre a gente fazer um trabalho de melhoria da qualidade dos nossos solos. E ela fala sobre a diferença de solos tropicais para solos de clima temperado. Porque os solos tropicais, eles precisam da ação de micro-organismos. Porque a gente tem umidade e a gente tem temperatura, que acelera o metabolismo desses micro-organismos, né? A atividade microbiana e a atividade biológica. Então, a gente precisa ter desenvolvimento radicular. E isso é muito importante, aí a gente preparar o solo para conseguir proporcionar isso para as plantas. Como eu falei com vocês, o solo ele é um organismo vivo e ele é um fator dinâmico. Então, aqui a gente vê os perfis de solo. Aqui é uma trincheira ó, de 1 metro, onde a gente vê aqui a diferença granular, a gente vê a diferença de estrutura, que uma profundidade com mais concentração de blocos, aqui um pouco laminar e um pouco granular. Aqui a gente já vê uma estrutura de solo bem diferente, um solo mais escuro, pode ser uma área de várzea, pode ser uma área já que teve uma alta intemperização e um alto desenvolvimento aí da vegetação já para melhorar a qualidade desse solo. Aqui a gente já vê um solo com um horizonte aqui já mais pronunciado, de 0 a 40, e de 40 a 1 metro, uma outra qualidade do solo. E aqui a gente vê um latossolo vermelho, que geralmente são os solos mais profundos. Ó, aqui a gente já vê uma trincheira de 1,20 m, com um solo que grande parte do Brasil, né, é composto pelos latossolos vermelhos. Então, aqui um pouco dos diferentes tipos de solo que a gente pode ter, cada propriedade tem, e um trabalho bem interessante é realmente fazer isso, é fazer uma trincheira no solo para a gente entender e identificar a qualidade e as condições que a gente tem trabalhado. Algumas vezes, quando tem alguns problemas de cultura, a gente faz essas trincheiras no campo, para entender ali se está tendo algum impedimento físico, se está tendo algum problema ali no perfil do solo. Isso é um fator de diagnóstico aí para a gente entender como é que está a qualidade. Bom, em questão de textura, a gente tem três principais texturas: argilosa, silt e areia. Então, a gente pode ter um solo mais argiloso, com menor porcentagem de silt e areia, tanto que na análise de solo vem essas três porcentagens, né? Quanto que é areia, quanto que é silt, quanto que é argila. E isso vai também ter alguns impactos. Então, por exemplo, infiltração da água. Infiltração da água é maior em solos arenosos do que em solos argilosos. A, o desenvolvimento de algumas culturas também vai ser afetado por conta disso. Então, o Nelson mesmo, ele fala que a melancia ela se desenvolve bem em solos mais arenosos, porque ela precisa ter mais infiltração, ela não pode ficar com água acumulada ali na raiz. Agora, a banana, ela já prefere solos argilosos, porque tem maior capacidade de retenção de água. Então, ela consegue ter um solo mais úmido por mais tempo. Isso é um trabalho que dá para fazer tanto para a parte de análise, mas também é um trabalho que você, com um, um pote de vidro com tampa, você consegue entender um pouco como é que está ali a textura do seu solo. Bom, os horizontes, não sei se todos já ouviram essa palavra, mas os horizontes, eles são as camadas do solo. E a gente consegue ir formando essas camadas. Então, tem alguns trabalhos que falam, olha, na agrofloresta consegue aí ter até 3 centímetros de solo criados por ano, pelo trabalho das podas, da matéria orgânica, etc, etc. Então, isso é uma formação de uma camada, que geralmente é o horizonte O, que é esse primeiro horizonte, quando se tem, não é todo solo que tem, que é esse o horizonte orgânico, que a gente chama. E aí ele é formado por isso, por restos de plantas e animais na superfície de solo, a partir do processo de decomposição. A gente tem depois o horizonte A, que é o primeiro horizonte mineral mais escuro, que pode conter mais
humus do que o horizonte B e C. Tem alguns solos que não vão ter o horizonte O e nem o A, ele já vai para o horizonte B. Quando a gente tem o horizonte O e o horizonte A, já é uma qualidade melhor do solo. O horizonte B, ele já é formado por partes da rocha-mãe que ainda estão desagregadas, né? E que é uma textura um pouco mais, um grânulo um pouco maior. A gente já tem mais pedra, né? Não é um solo muito propício para algumas culturas. O horizonte C, ele já vai ser menos desagregado ainda, ou seja, ele vai ter mais composição da rocha-mãe e materiais com uma granulometria mais grossa. Ele está acima da rocha. E depois a gente tem de fato a rocha. Então, cada região, cada solo, a gente vai ter profundidade diferente. Tem vezes que a gente tem o horizonte A mais profundo, aí vem o horizonte B, o horizonte C. Tem vezes que o horizonte A está bem mais raso, mais superficial. Isso vai depender de como que foi esse processo de intemperismo da rocha, como que é o relevo, como que é a vegetação, e isso influencia aí na formação dos nossos solos. Aqui a gente tem as principais classes de solo no Brasil, então são os latossolos e o argissolos. A gente vê também diferenças aqui quando a gente faz um perfil de solo, então uma camada um pouco mais escura, depois uma camada um pouco mais clara. Isso tudo com o trabalho da agrofloresta, da agroecologia, a gente consegue ir melhorando essas condições. Então, tem vezes que a gente tem algumas plantas que elas desenvolvem até 3 metros de raízes para baixo, por exemplo, algumas gramíneas, que já interferem aí nesse perfil de solo e já conseguem ir aumentando a quantidade de matéria orgânica, melhorando as condições físicas, aumentando a oxigenação. E algumas plantas são importantes nesses processos aí de regeneração do solo. Bom, e a agrofloresta ela tem um impacto muito positivo nessa questão, porque a gente tem esse trabalho tanto das podas, da cobertura de solo, a partir das espécies para matéria orgânica, quanto também a parte de as raízes, né? Então, o desenvolvimento aqui das raízes, tanto raízes fasciculadas quanto as raízes pivotantes, elas vão formando essa rede, essa conexão. E essa conexão, a gente vai melhorando a qualidade do solo. Então, as plantas vão soltando exudatos, que são substâncias liberadas, são açúcares liberados pelas raízes, e esses açúcares, eles vão servir de alimentos, vão atrair determinados micro-organismos, como fungos e bactérias. Isso vai formando esses agregados, esses colóides no solo, que isso vai formando aqui uma vida, vai formando uma comunidade no solo, que na primavera se chama de biocenose. A gente vai falar desses conceitos ainda, biocenose do solo. E essa comunidade, ela é importante para fazer ali o trabalho com a disponibilidade dos nutrientes. Algumas vezes a gente pode ter até um solo que ele vai ter ali os nutrientes, só que as plantas não conseguem absorver, porque ele pode estar com uma ligação forte, por exemplo, a gente vai ter ali o potássio com uma ligação forte com o ferro, com o alumínio, com isso, com aquilo, e vão estar em substâncias tão complexas que as plantas não conseguem absorver. Então, esse trabalho dos micro-organismos, desses fungos e bactérias, eles servem para quebrar essas moléculas em substâncias mais simples, que a planta ela consegue absorver. Então, muitas vezes, não é a gente trabalhar ali somente pensando em fornecer os insumos para as plantas. A gente tem que ter os insumos, mas a gente tem que ter a absorção das plantas pelos nutrientes que a gente está disponibilizando. Então, esse trabalho da gente fortalecer o desenvolvimento radicular, ele é muito importante. A gente faz esse preparo inicial, mas a gente tem que ter as plantas trabalhando. A gente tem que ter as árvores na paisagem.
e isso vai fazer ali esse desenvolvimento. Então, matéria orgânica, óxidos, nutrientes, filossilicatos, depois a gente vai progredindo para hifas, e aí vai ter as raízes se alimentando de toda essa comunidade, fazendo um processo interativo, que é o que acontece na floresta, né, há milhares e milhares de anos. Não é algo que a gente está entendendo agora. Isso aqui, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles já vêm trabalhando com uma agricultura mais ecológica, né? Uma agricultura que a gente é mais próximo da natureza do que da monocultura. Bom, alguns tópicos que são importantes serem considerados, se alguém tiver alguma dúvida, vai falando no, no chat, porque eu não. Levanta a mãozinha, porque eu não vou estar vendo o chat aqui. É importante levantando a mãozinha, que aí a gente vai tirando. Bom, um ponto importante é a gente saber a umidade do solo. Quem participou do nosso evento, eu comentei um pouco disso. A umidade do solo, ela é importante em algumas práticas agrícolas. Então, por exemplo, para a gente fazer um preparo do solo, para passar um trator, passar uma enxada, passar uma grade, um tratorito, se a gente tiver com uma umidade muito alta, esse solo ele vai acabar formando torrões, vai acabar formando blocos, a gente pode desestruturar esse solo, e se a gente passar também com uma umidade muito baixa, a gente vai fazer os blocos, os torrões, a gente vai perder essa estrutura do solo. Então a gente tem que ter uma umidade ideal para determinada prática agrícola, não pode nem ser muito úmido nem muito seco. Tanto que, quando não se tem irrigação, as primeiras gradagens, elas são feitas depois da primeira chuva, para que a gente já tenha uma certa umidade no solo. E aqui, por exemplo, ó, essa tabelinha a gente mostra. Solos arenosos, a gente tem profundidade de até 120 centímetros em 75 milímetros de chuva. Em solos areno-barrentos, a gente tem 75 centímetros. Argilosa, a gente tem 60 centímetros e argila pesada 30 centímetros. Então, da argila pesada até a arenosa, a gente tem uma diferença de 4 vezes de infiltração. E isso é um fator importante para a gente entender a necessidade de irrigação, a gente entender como que a gente melhora a capacidade de retenção de água num solo mais arenoso, e como que a gente melhora a infiltração quando a gente tem um solo mais argiloso. Se a gente tem uma argila muito pesada, isso pode ser prejudicial, porque vai ser uma infiltração mais lenta, o que vai favorecer ali também uma erosão, uma lixiviação de nutrientes, etc. Então, aqui, ó, solos superirrigados ou mal drenados são desfavoráveis à produção agrícola, porque também falta oxigênio para respiração. E se faltar oxigênio para respiração, as plantas não conseguem desenvolver, fazer o metabolismo, fazer fotossíntese e acabam ficando estagnadas, né? A aeração do solo, ela é um fator crucial também para o metabolismo da planta. Então, se a gente não tem oxigênio, o que que vai acontecer? A planta vai ter, primeiro, deficiência nutricional, porque ela não vai conseguir absorver água nem nutrientes. Ela vai baixar a eficiência de fotossíntese, e aí, com isso, ela vai ficar mais suscetível ao ataque de pragas e doenças. Então, algumas vezes a gente pode ter um problema com algum patógeno, com alguma praga, alguma doença, por questões físicas do solo, por faltar oxigênio, por ter uma camada compactada, por acabar tendo um solo muito pesado. E isso a gente vai conseguir melhorar fazendo um bom preparo e trabalhar a qualidade desse solo. Então, a cobertura é um processo muito importante. Hoje a gente tem algumas plantas essenciais para trabalhar essa estruturação. Eu fiz um plantio aqui na cidade de Brasília
bem do lado aqui da nossa loja, que fica no meio de uma calçada. E era uma área que é um cimento forte e tem só um quadradinho assim de terra. Então ali com certeza o solo estava muito compactado. E para fazer esse trabalho de descompactação, eu peguei uma enxadinha, bati ali o solo, mas eu já coloquei a mamona e o feijão guandu de forma estratégica para quebrar essa camada compactada e com isso proporcionar um melhor condições para as frutas que eu tinha plantado, o abacate, a manga, etc., para depois selecionar. Então, se você trabalha numa área que você está com solo muito degradado, qual que pode ser uma boa recomendação? Se você passar somente um trator com a grade e o arado, talvez você consiga melhorar essas condições iniciais. Mas uma das propostas que pode ser feita é você fazer um coquetel de adubação verde, você plantar espécies que sejam mais rústicas, para que essas espécies elas realizem esse primeiro trabalho de preparação desse solo. É o que eu vou fazer no meu sítio, numa área que é um pasto degradado, que o antigo dono ele ficou ali com anos e anos deixando o gado muito tempo na área. Então o gado pisoteou e o gado ele comia os brotos do capim. O capim ele nem conseguia brotar direito porque não tinha rotação. Então uma área extremamente degradada que eu vou deixar um ano somente as plantas trabalhando a aeração desse solo. Somente as plantas quebrando essas camadas compactadas para proporcionar ali uma maior entrada de oxigênio. Porque se a gente não tem oxigênio, a planta ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma respiração que antes era aeróbica, vai se tornar anaeróbica. Vai, vai ser uma fermentação, uma respiração fermentativa, que vai produzir somente 10% da energia comparado se ela tivesse nas condições ideais. Então, a gente proporcionar a aeração no nosso solo é um fator muito importante. O cheiro do solo, também eu comentei isso rapidamente, né, no nosso evento, que a gente consegue ter um diagnóstico do solo pelo o cheiro que ele vai tá trazendo. Então, se a gente tem, por exemplo, um cheiro fresco e agradável, é sinal que a gente tem vida, está em boa condição. Se a gente tem um cheiro de mofo, é sinal que a gente tem pouca vida, ou seja, uma condição aeróbica. Isso é anaeróbica, na verdade, né? E se a gente não tem cheiro nenhum, o solo está morto, ou seja, duro e adensado. E provavelmente ele não vai nem ser mais considerado solo porque ele já vai perder a parte biológica. E tem aquele cheiro forte de pântano também, que acontece quando a gente tem ali uma contaminação, ou excesso de algum gás sulfídrico, metânico, indício ali de uma condição de matéria orgânica ou composto enterrado. E quando a gente trabalha esse sistema consociado, é bem interessante, por quê? Porque a gente tem, primeiro, o trabalho da fotossíntese, fazendo ali a primeira forma de captação de energia. A fotossíntese vai proporcionar o desenvolvimento vegetativo, então a gente vai ter o desenvolvimento das plantas, vai ter o desenvolvimento radicular. Esse, esse desenvolvimento radicular, ele vai proporcionar ali as plantas absorverem mais nutrientes em camadas mais profundas, e isso vai começar a engrenagem do organismo agroflorestal. Então, a gente vai ter ali as plantas fazendo a fotossíntese, desenvolvendo as folhas, desenvolvendo galhos. A gente tem a ação humana fazendo o manejo e fazendo acelerar esses processos através das podas, através do manejo, e organizando esse material no solo, fazendo a ciclagem dos nutrientes. Então, o que a gente chama de a nova era da agricultura é justamente essa agricultura consociada, essa agricultura diversificada que vai trabalhar a melhoria do solo e com essa melhoria do solo a gente vai ter um melhor desenvolvimento das espécies de interesse.
Quando alguém não conhece ainda agrofloresta, pergunta, pô, por que que você está plantando mamona? Por que que você está plantando leucena? Por que que você está plantando liricídia? Por que que você está plantando moringa? Porque tem algumas plantas que a gente vai plantar somente para melhorar a qualidade do solo. Porque para eu ter uma banana de qualidade, para eu ter uma frutífera de qualidade, para eu ter uma verdura de qualidade, eu tenho que ter um solo de qualidade. Então, muitas vezes a gente planta o capim para fazer esse trabalho, para ele captar, fazer a fotossíntese, captar luz, gás carbônico, desenvolver raiz e com isso melhorar as condições ali do ecossistema. Alguém levantou a mão? Pode falar, Nelson. Não, é para ver, né, só um complemento, porque o tema que você está abordando é fundamental, né? O solo, um organismo vivo e que não só é um substrato de fixação, de sustentação para as plantas, né? Então, quando se tem um solo com oxigênio, tem um solo que é permeável, né? Ele é mais propício para permeabilidade. Então, isso vai fazer com que esses nutrientes, né, junto com a matéria orgânica, que vai ser responsável por fixar, né, ou segurar esses nutrientes no solo, vá para camadas mais profundas. Então, as raízes, elas se desenvolvem em busca de alimento. Então, se tem alimento em camadas mais profundas, elas vão. Se tem água, elas vão. Então, elas desenvolvem, ela vai ter um sistema radicular mais robusto, consequentemente, vai conseguir absorver mais nutrientes em camadas diferentes do solo, tá? Com profundidades diferentes, e vai ter um mecanismo de defesa caso enfrente uma escassez hídrica, algum veranico, bem mais eficiente do que uma planta que tem um sistema radicular pouco desenvolvido, né? Então, o solo está totalmente associado a essa proporcionalidade do desenvolvimento da raiz, né? Sim, sim, com certeza. E é por isso que a gente, nos consórcios, a gente coloca algumas plantas que não necessariamente vão ser plantas do interesse agrícola. Não vão ser aquelas plantas que a gente vai querer para somente colher. A gente planta muitas espécies para fazer essa melhoria do solo, para trazer matéria orgânica. Ela vai ter tanto esse benefício de produção vegetal, de massa verde, quanto também benefício pelo desenvolvimento radicular e pelo esse trabalho que a raiz vai estar fazendo no solo. A raiz vai estar atraindo micorriza, que são os fungos, a raiz vai estar quebrando camadas compactadas, a raiz vai estar puxando essa água lá de baixo mais para a superfície. Então, cada, cada sistema, a gente vai ter as plantas ideais para fazer esses trabalhos. O importante é sempre a gente ter cobertura de solo, o solo protegido. O solo desprotegido, ele é como se fosse uma ferida aberta. É igual tem no livro da Coopera Floresta, que tem essa tradição indígena, né, do Mucafari, que é o ente solar, que quando a terra está nua, desprotegida, ele vem devastando, deixando a terra dura e nada se desenvolve mais nela, fazendo ali a vida acabar. Por quê? Porque a gente precisa dessa proteção do solo. Então, um dos primeiros diagnósticos que a gente tem que ter no nosso plantio é como que está essa qualidade desse solo. Esse solo, ele está protegido, seja com cobertura viva, seja com cobertura morta? Se sim, ótimo. Qual que está sendo a camada, qual que é a grossura dessa cobertura? É uma cobertura que está muito fina? Você coloca a mão no solo, o solo está quente embaixo dessa cobertura, ou o solo está frio? Porque se for uma camada muito fina, essa camada muito fina, ela não é capaz de fazer esse isolamento térmico. E muitas vezes você tem que colocar a mão no solo, você tem que ver como é que está ali as condições. Essa camada, ela tem diversidade de material ou é uma camada que só tem um material específico? Porque isso também é um fator importante. Quanto mais diversidade a gente tem nessa cobertura, mais
micro-organismos, mais enzimas a gente vai atrair. E isso vai favorecer ali a diversidade, a melhoria, né, nessa questão nutricional, na questão física, na questão química também. Então, um ponto importante é a gente entender como que a gente organiza essas espécies para a gente proporcionar material de cobertura, para a gente proporcionar desenvolvimento radicular, e algumas vezes a gente tem que fazer um preparo, deixar a terra preparando para depois vir realmente com as plantas de interesse agrícola, porque é aí que a gente faz uma agricultura de mais processo. É igual que eu estou fazendo lá no sítio, que eu comentei, que eu vou deixar um ano lá a terra trabalhando com uma adubação verde, para tirar essa camada compactada e eu não precisar fazer um trabalho muito oneroso para melhorar a condição desse solo e ter que colocar muito adubo, ter que ter ali um risco maior com algum problema que eu possa ter pelas plantas não estarem se desenvolvendo bem. Então, uma dica quando a gente tem um solo muito degradado e talvez a gente não tenha material para cobertura, é fazer ali um preparo antecipado, com uns 3 meses de antecedência, você deixar ali só um plantio de adubação verde para você proporcionar essa preparo inicial com as plantas e você também já gerar material de cobertura para você já começar o seu plantio com cobertura de solo. E aqui tem um experimento que é interessante que fala sobre a concentração dos nutrientes do solo, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o que acontece? Os adubos hoje que a gente tem convencionais, esses fertilizantes químicos, eles são adubos bem concentrados e muito solúveis. Quando a gente coloca no solo, eles rapidamente se diluem, se tornam disponíveis para a planta, mas eles vão acabar se concentrando numa camada menor, num volume menor de solo. E o que que acontece? A raiz não desenvolve. Por quê? Porque o solo vai, o nutriente vai estar aqui, ela vai desenvolver para quê? Ela não vai precisar ir atrás de nutriente, então ela vai ficar aqui. Aí o que que acontece? Parece que está tudo bem, aí dá 5 dias sem chuva, as plantas, o milho já, puf, já brocha. Por quê? Porque a raiz ela não desenvolveu, a raiz ela ficou limitada a esse volume aqui. Se a gente dobra a concentração, vai ficar ainda pior, porque a planta não vai nem conseguir absorver direito, porque ela pode até perder a água por osmose, porque o solo vai estar tão concentrado que ela vai ter que tirar a água da planta para colocar para o solo. Agora, se a gente fizer uma aplicação diluída, se a gente disponibilizar esses nutrientes de forma diluída, a planta ela vai investir em desenvolvimento radicular para ir buscar esses nutrientes. E aí, com isso, a gente já tem uma planta muito mais resiliente a condições adversas do que uma planta que foi fornecida aqui esses nutrientes com uma forma muito concentrada. Então, galera, queria passar esses primeiros conceitos aqui de solo para vocês hoje. O objetivo vai ser a gente trabalhar com as aulas um pouco mais dinâmicas e esse primeiro momento vai ser aqui com aulas voltadas para solo. Depois a gente vai ter a parte falando também sobre os macro e micronutrientes. E, e a gente começar com esse conceito entendendo primeiro sobre essa questão do solo, a importância dele, os tipos, as estruturas, quais são os fatores essenciais para a gente conseguir realmente ter um desenvolvimento positivo das nossas plantas, e tudo isso está ali na qualidade do nosso solo. Queria propor agora um debate aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que já trabalham há muito tempo e eu queria chamar aqui a galera para debater, porque eu acho que aqui não tem só um professor, não. A gente tem várias pessoas aqui que podem estar colaborando. Queria chamar um grande amigo aqui. Se alguém tiver dúvida também vai levantando a mão, mas eu queria chamar o Gabriel. Gabriel, ele não conseguiu nem se apresentar no início, né, porque é um pouco rápido, mas eu queria chamar o Gabriel.
faça uma apresentação aí, cara. Eu queria que você falasse esse trabalho que você fez aí na sua propriedade. O Gabriel, ele é produtor rural aqui em Brasília. Ele foi uma pessoa, o meu primeiro curso de agrofloresta em 2014. O Gabriel foi quem me ensinou a molar facão e, e ele fez um trabalho incrível na propriedade dele, um, utilizando os princípios da agrofloresta e uma pessoa que realmente transformou a área dele numa floresta bem bonita, produtiva. E eu queria que você falasse, Gabriel, nesse contexto da aula que a gente teve hoje, sobre a questão do solo, sobre a parte física, biológica, como foi esse trabalho que você fez e o que você teve de aprendizado com esse trabalho da agrofloresta em relação ao solo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Beleza? Obrigado aí pelo convite para estar participando aí com o grupo. Obrigado aí, grupo, pela reunião. Como o Alexandre disse, meu nome é Gabriel, sou produtor. Quando eu entrei aqui na reunião, parece que eu neguei o vídeo, aí agora não consigo abrir o vídeo. Se for tranquilo para vocês, eu ficar sem vídeo, se fizerem questão, aí eu reinicio aqui para botar o vídeo. Tá me ouvindo aí, tranquilo? Beleza? Tá, aí vim morar aqui em 2010, né, nessa propriedade, né, na Chácara Suindara, eu arrendei, eu comecei a trabalhar aqui com agrofloresta já, né, voltado para agrofloresta, tive a oportunidade de fazer curso com Ernest, em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, que foram os cursos que ele fez no sítio Semente, né, implantando as áreas lá, as primeiras áreas de lá. Então, tive a oportunidade de acompanhar lá no Sítio Semente, desde, assim, não do começo, mas pelo menos da parte ali que foi muito importante, que foi a virada de chave lá, né, que o João começou a produzir hortaliça. Então, eu sou um aluno do Ernest, sou aluno de outros professores, como disse o Alexandre, né, de vários, do Namastê, do João, do Rômulo, do Márcio Armando, do Fernando Rebelo, daqui desse grupo aqui, de todo mundo aqui também sou aluno, aprendiz aqui, estou aprendendo com vocês. Então, beleza. Aí eu peguei essa terrinha aqui para trabalhar. Sempre trabalhei tentando seguir à risca o que o Ernest ensina, né? Trabalhando com pouco adubo, com muita densidade de planta, com sucessão ecológica, estratificação, com muito manejo. Hoje eu estou com áreas aqui já de 10 anos, que mesmo plantando em alta densidade, cuidando todo ano, né? Hoje eu vejo que eu posso dar uma ajuda maior trazendo micronutrientes, né? E algumas coisas que eu não me atentei nesses anos, né? Mas eu tenho bons resultados aqui. Eu colho banana, eu colho café, eu colho pupunha, eu colho limão, manga, eu colho tudo aqui, sabe? Mas é só porque acredito que eu, como agricultor, eu tenho que sempre alimentar melhor minhas plantas, né? Aí é isso. Nessa história da vida do solo, acredito muito, né, que os fungos e as bactérias existem, já estão aqui, né? Existe a proposta do Coreia Natural Farm lá, do Jadan, de outras, que você tem que capturar esses micro-organismos e multiplicar e inocular. Eu sou muito da opinião de que a gente tem que criar condição para eles, porque eles já estão presentes, né? Há uns 2 anos atrás eu recebi uns caminhões aqui de poda da cidade, e os caminhões eles chegavam com a matéria verde, né? Tipo, triturada no dia. Aí teve um caminhão que chegou aqui, o cara deixou lá o caminhão da poda triturada, verde. Com uma semana, essa poda ficou seca. Com 2 semanas, tava na época da chuva, nasceu um monte de fungo lá, velho, que eu nunca tinha visto nascer aqui na terra, sabe? Nasceu cogumelo roxo, cogumelo amarelo, azul, de tudo que é jeito. Quando eu abri a pilha tava toda fungada por dentro. Então, assim, para mim é muito claro que se a gente criar a condição, a vida no solo vem, né? Mas é isso, essa condição, ela tem várias formas, né, de se fazer, né? Dá para a gente acelerar mais, trazendo esses macronutrientes, que eu acho que também até as bactérias lá, elas têm dificuldade de criar esses nutrientes, né? Elas ciclam os nutrientes, né? Mas criar mesmo nutriente, ninguém cria, eu acho. Eles só captam e disponibilizam, e captam e disponibilizam, né?
E aí é isso, galera. Pô, uma satisfação estar aí no grupo, não vamos delongar porque tem muita gente para se apresentar. Eu queria muito, só rapidão, agora, se for tranquilo, eu acabar minha apresentação, viu? Hoje eu trabalho com café especial, mas eu continuo plantando mandioca, abóbora e várias ervas medicinais e outras frutas também, como abacate. Queria só rapidão falar que tem um amigo aí que está trabalhando com os CRAO, e o Carlos Salgado, que é do grupo também, trabalha com os CRAU, ele sempre fala que foi o que o amigo falou aí hoje na apresentação, que eles têm dificuldade, velho, de ajuda técnica, né? E parece que Cavalcante é perto. Parece que Cavalcante é caminho para ir para lá, se eu não me engano. Até me corrija aí se eu estiver errado. Mas queria só fazer esse apelo aí, esse convite para a galera de Cavalcante, de Guardiões, né? Chegar junto aí com o Carlos aí, com os irmãos aí da aldeia indígena, porque ele tava falando aí em outro grupo, que parece que, velho, a galera tem esse projeto lá há muitos anos já, né? Parece que ele já levou até, inclusive, os caras para ver o Ernest, o pessoal lá que tá nesse projeto e tal, não sei. Mas, enfim, é isso aí, galera, muito bom, vai estar aí. Obrigado aí pela oportunidade. Se eu não expliquei direito, ou se ficou faltando dizer alguma coisa, pode me falar. É, é isso aí. É nóis. Licença, viu? Boa. Boa, pessoal, se alguém quiser entrar no debate aí, pode só abrir a mãozinha. Eu acho que o principal aqui no nosso movimento é a gente conseguir proporcionar esse espaço interativo. Então, assim, a gente, realmente o objetivo é fazer essas conexões. Então, pô, a gente tem pessoas aí, guardiões em Cavalcante, a gente tem guardiões aqui em Brasília, a gente tem guardiões no Sul, no Norte, no Nordeste, e o principal objetivo é a gente unir essas forças. Algumas vezes é um pouco mais difícil, tem questões de viagem, datas específicas que a gente tem que colocar, mas vamos sim fazer uns eventos para fazer essas conexões e também fazer esse apoio aí com esses projetos envolvendo aí os indígenas, envolvendo as comunidades tradicionais, os ancestrais, é algo que realmente é muito importante. E aí um ponto também na fala do Gabriel que eu lembrei, que é muito importante a gente lembrar, é que além da gente plantar diversidade tudo, é muito importante manejar esses sistemas, porque se a gente planta muito e deixa a área muito sombreada, fechada, a gente acaba não ativando esses processos de vida, de fotossíntese, de decomposição, e aí a área dá uma travada. Então, para a gente ter esses processos de vida acontecendo um, um desenvolvimento mais rápido, a gente tem que estar acelerando isso com o trabalho das podas. Vamos lá, então, Carlos, pode ficar, pode falar aí. Boa noite aí, agradecido aí, Alexandre, também, né, por estar apoiando os CRAU aí, agradecido aí o Gabriel, né, suas sementes chegaram lá, tá? Temos aí um CRAU aqui junto com a gente, né, que é o Ocô, né, que é diretor da escola lá do ensino médio e tudo, ele está começando agora a ser diretor, já é professor há algum tempo, foi aluno de uma escola que a gente trabalhava antes com agroecologia também, e está aí, está muito interessado. Hoje não deu para a gente estar colocando, né, mas a ideia é colocar para a aldeia inteira assistir, inclusive pessoas mais velhas, pessoas mais novas, porque essa parte visual é muito importante, sabe, Alexandre? É muito efetiva para eles, né? Bom, meu nome é Carlos Salgado, né, agrônomo aí, trabalho com ecologia, com essas coisas, com indígena, né? Depois que a gente começa a trabalhar com indígena, a gente vira indigenista e esquece o resto das coisas, né? Tentei ser produtor em Brasília, arrendei uma terra e tudo, botei todo o meu dinheiro, perdi todo, aprendi um tanto de coisa e tem um tanto de coisa que eu não aprendi, que eu não ensino na faculdade. Estou aprendendo aqui, eu gostei muito das aulas, né? Eu rememorando algumas coisas, né? Tive aula com Primavera, uma aula com ela, tive esse prazer de vê-la com a bengalinha assim andando e falando ali, está adensado pelo que tinha em cima, né? Os indicadores de cima, né? O tipo do capim, o tipo das coisas que apareciam em cima, e ela falava isso, né? Que o que está em cima é o que está embaixo, né? É espelho. Então, é muito interessante. Tive no Ernest com 6 casais de Craô. A gente estava fazendo uma turnê no Brasil, em vários lugares. Estivemos lá no Rio também com eles e tudo,
conhecer. Na época, no Ernest, lá chamava Fugidos, hoje é Olhos d'Água, né, que tem muita água. Hoje, na época, ainda estava retornando essa parte também, né, deu para ver, até essa mudança do nome foi fantástica, né, também, assim. Então, conheço um pouco do trabalho dele, um pouco de permacultura aí dos começos, né, já tenho uma certa idade, né? E circulo por aí, principalmente com indígena. Moro em Cavalcante, tenho um viveiro aqui, gosto muito, o que sobrou das minhas experiências lá foi o viveiro, né? Então, trouxe para cá, para Cavalcante, o viveiro. E estamos aí, trabalhando agora lá com ele, já com mais tecnologia, e precisando muito do apoio de vocês todos aqui. Quem sabe uma hora a gente faz também uma prática lá, né? Acho legal o Ocô aí puder falar um pouco também, se apresentar, né? É isso, estamos aí, né, ao lado dessa causa maravilhosa, né? E no que puder apoiar os guardiões aí também estamos apoiando. Temos lá uma área grande, 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 do tamanho que quiser, são 320 mil hectares. Então, é uma área muito grande e tem muito. Nessa aldeia, a gente tem um território muito bonito, muito interessante e com muitas degradações, necessitando de regeneração. E a ideia é a agrofloresta, realmente, é esse caminho, né? Um pouco, né, dessa pegada hoje do Ernst, que é a agricultura sintrópica, né? Com essas conceituações mais novas. Né? É isso, trabalho aqui na Chapada há muito tempo, né? Sou fundador da Associação de Agricultura Ecológica, que veio depois aí com a emenda, a gente conseguiu trazer a certificação aqui para Alto Paraíso, deve ter mais ou menos uns 12 a 15 produtores, aqui eu não sei exatamente como é que ficou, me parece que tem uns 5 aqui ou 6 por aqui, e esses grupos estão sempre abertos, pessoas novas entrarem, chegarem, né, e a ideia é essa, ampliar, né, mas é isso, está junto, né, estamos juntos, muito grato aí, Alexandre, também pelo apoio todo, né? Eu indo para a aldeia, inclusive, aí eu vou redar, revisitar essas aulas com eles também, para poder, né, também, às vezes, traduzir um pouco algumas coisinhas que nem sempre são muito fáceis de entender, algumas palavras, algumas coisas. Mas isso vai ser maravilhoso poder usar esse teu material, Alexandre, sabe? Agradeço muito aí e estamos juntos. É isso, muito grato. Uma boa noite para todos. Boa, Carlos. Eu que agradeço aí, cara. Projeto incrível, parabéns aí, pode contar com a gente. Estamos no início aí do curso, vai ter bastante material visual e vamos fazer essa conexão aí para poder fazer uma atividade aí com vocês aí também. Vou chamar o André aqui, depois a gente abre para o Oco poder falar um pouco também. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo escutar? Tá ok. Boa noite a todos, boa noite aí você, Xande, Nelson, pessoal que já participou aí, o Gabriel, e, e todos os outros que falaram também. Eu queria falar duas coisas, até coincidência. Uma é que eu mandar um abraço aí pro Gabriel, dizer que eu acompanho seu trabalho aqui da Chácara Suindara, né, aqui no Instagram, né, e marquei uma visita aí para conhecer com meu amigo Daniel, biólogo também, sou biólogo aqui de Brasília, né? E a gente não pôde ir, seu bebezinho estava doente num dia. Por coincidência, o meu está doente hoje. E estamos aí criando nossos filhos e conciliando aí com os estudos e com o aprendizado aí. E mandar um abraço para quando a gente puder visitar aí a Chácara Suindara num breve momento aí que você puder novamente, a gente está aí para conhecer mais essa produção de café bonita aí e o resto todo, essa vivência. Aqui Bom, tá sempre aberto, viu, irmão? E a galera, viu? Inclusive, eu puxo bastante assim o pé do Alexandre pra gente fazer um dia de campo aqui. Ele é testemunha. Nós pois vamos fazer um dia é, de campo aqui pra gente trocar umas ideias e tomar um café. vamos É nóis, juntar rapaziada, força, vai rolar. aprender, Obrigado, beleza, André, viu? Valeu, viu, velho? Toda tamo vez que eu vou lá no junto. meu açaí lá, eu vejo o Daniel e ele fala, pô, vamos lá na chácara, eu vou levar o brother, mas eu não te conhecia, né? Prazer, viu? Uhum. É isso aí, viu, cara? Prazerzão, Ocupa aí. tamo junto, cara. E a outra coisa, a outra coincidência, Xande, é que eu tô fazendo, o Nelson falou no início hoje sobre os cursos gratuitos, inclusive da Embrapa de ótima qualidade, e eu estou fazendo justamente um curso que tem a ver com a aula de hoje, que é o de preparo e manejo do solo para produção orgânica de fruteira, né?
e muito bom curso. Vou botar até o link aqui no chat, pessoal. Cara, vários que eu já fiz alguns, esse é mais um muito bom. Prepare e manejo do solo, eles dão dicas. E uma das dicas foi o que você estava falando hoje, o módulo que eu estava estudando essa semana, Xande, que é justamente nessa questão do preparo do solo. Às vezes a gente atrapalha com um pouco de pressa, e aí fica, calcula os insumos, faz uma análise de solo, mas já quer botar esses insumos que estão faltando, que a gente percebeu ali, os minerais, a gente quer botar na hora, a gente quer que o solo que ainda não está ali, está um pouco degradado, estava só com braquiária tal, ou às vezes até descoberto, a gente quer que ele já fique com um agregado bom em pouco tempo, que ele tenha vida e que tal, e que às vezes a gente vai botando as nossas mudinhas exigentes, as nossas sementes exigentes, e vamos tomando aprendizado e vendo que não é bem assim, né? Que exige tempo, que exige, né, toda essa biologia que você lembrou muito bem, essa vida no solo, para que essa condição apareça, e aí essas nossas plantinhas exigentes vão ter condição para crescer, né? Então, eles sugerem, às vezes, justamente isso, essa semeadura verde, cobrindo o solo de início, durante 1, 2 anos, e aí, às vezes, a gente botar a mão na consciência e falar, por mais 2 anos eu vou esperar, né? E só fazer o manejo dessa cobertura vegetal para poder entrar com o que eu quero realmente, para me dar renda, para me dar... Pois é, mas aí o professor bate nessa tecla, fala, olha só, você vai chegar nesse solo degradado e você vai ter que construir. É um processo. E essas plantas, durante um ano aí, qual é que é a sua proposta, né, Xande? Fazer aquele mix ali de cobertura, né, de adubação verde, e deixar elas trabalhando, fazendo, penetrando no solo com as raízes, né, quebrando essa compactação, adicionando as leguminosas, adicionando ali um pouco do nitrogênio, já ajudando e quebrando o solo junto, essas resistentes, essas aí não vão dar problema, né, elas vão apresentar, às vezes, alguma dificuldade no solo degradado, mas elas são muito raçudas, né, com a mamona, tudo cresce em um bocado de lugar. E aí a gente depois vai trabalhando e roçando elas, acumulando, que nem você sempre lembra, né, acumulando energia, e aí essa condição vai aparecer depois de pouco tempo, um aninho e tal, e aí, quem sabe, o plantio não vai ser com menos perdas e não vai trazer um pouco mais de alegria e realmente o retorno de benefício que a gente espera, né? Depois de fazer um bom investimento em planta, em muda, em semente, em adubação, às vezes, né? Mas é isso, é lembrar desses cursos bons aí que a gente tem na Embrapa e que a importância desse primeiro preparo, às vezes, de um solo degradado, que a gente toma muita bomba, né? Boa, boa, André. É isso, cara. É muito difícil encontrar um serviço igual o que as plantas fazem com o solo. Então, o negócio é o tempo, né? E muitas vezes é isso que acaba o agricultor ficando muito apressado, algumas vezes ele não tem área. Então, tudo é entender como é que são as condições, né? Se ele tiver recurso suficiente, aí tem que fazer subsolagem, tem que fazer passar a grade, depois a enxada rotativa e colocar uma quantidade grande de adubos. E se forem frutíferas, ainda vai ter que fazer ali o preparo no berço e etc e tal, e corre um risco ainda maior. Então, sempre que tem essas condições de fazer esses preparos, é muito recomendado, ainda mais em áreas que estão muito degradadas. Se a pessoa ela tá com uma área que assim é uma vegetação mais densa e já foi trabalhado ali com outras culturas, né, com outras árvores, etc. Talvez ele possa fazer uma adubação verde com um preparo, sei lá, 90 dias ali só para produzir mais uma massa verde, fazer uma preparo ali mais superficial. Mas quando tá com uma área muito degradada, cara, eu acho essencial, imprescindível fazer esse descanso do solo e com essas culturas assim mais rústicas, para a raiz chegar ali 1 metro de profundidade e aí melhorar a infiltração, etc, etc. Então, realmente vale muito a pena isso aí. Boa participação, André. Eu agradeço, o André foi um dos primeiros guardiões, cara. Eu lembro até hoje, os primeiros encontros, e o André tá aí com a gente. Pô, satisfação enorme aí, ó, André. Tamo junto, cara. Queria chamar aí, se tiver condições de falar, o Oco. O Oco tá aí? Cara, como é?
Oi, boa noite. Meu nome, na minha língua é Wocô, né? Um pouco. E no português, sou povo Craú, que vive aqui no Tocantins, né, no município de Goiatins e Itacazá. E eu trabalho na escola, né? É uma escola estadual aqui dentro da aldeia mesmo, eu sou o diretor daqui, da escola. E eu estou muito interessado, né, trabalhar com plantação, né, assim, para mim mesmo, as coisas que eu mais na frente eu queria plantar as coisas para mim mesmo, mas primeiro eu tenho que entender uma parte do solo, né, que eu tô gostando muito da aula de vocês, né, e eu tô gostando muito também participando do grupo do Guardiões, e espero que na frente eu aprender muita coisa, porque o meu povo mesmo é, trabalha. Assim, não trabalho muito com adubo, né? Trabalho mais com uma roça de, de touca, né? Que eles queimam. E cada ano eles fazem uma roça e queima e planta as coisas, né? E aí eu mesmo eu queria aprender a plantar as coisas no cerrado, né? Que tipo aqui na minha região tem muitos arenoso mesmo, né? Tem areia demais e às vezes não, quando planta alguma coisa não cresce bem. E, e aí eu queria entender mais a parte da adubo mesmo, né? E, e com certeza vou aprender muita coisa com vocês e era só isso mesmo para dizer para vocês e eu tô gostando muito de participar com vocês desse curso aí. E Boa, é isso. boa, boa, legal, o Oco. Você falou que é Woco? Como é que pronuncia mesmo? Voco é com W-O-O-C-O, aquele chapeuzinho todo em cima do O. Ah, tá, Woco. É. Pô, show de bola, Oco. A gente vai ter bastante ainda conteúdo, vamos estar aí com esse primeiro módulo e depois a gente vai ir para a parte mais prática também, mostrar ali alguns tipos de consórcio e vai ser uma satisfação aí poder te ajudar com os projetos aí dentro. A gente vai depois para a parte de desenho, de montar uma agrofloresta, a gente pode fazer isso junto, podemos estar te orientando aí a desenvolver uma área experimental e com o tempo, com a prática, vocês vão passando isso aí para as outras pessoas e com isso difundindo, né, essa prática que é uma prática ancestral também, a agrofloresta, né? A gente está renovando conceitos que já eram praticados há muitos anos. Então, colocando isso mais em um sistema de produção de alimentos. O objetivo principal da agrofloresta é produzir bastante diversidade de alimentos. Então, dá para fazer roça com fruta, dá para fazer verdura com roça, dá para ter uma diversidade de opções aí. Vai ser um prazer aí estar colaborando. Conta com a gente, quando possível, manda uns vídeos também aí da área de vocês, das dúvidas que vocês estão querendo. A gente está só no início aí, vai ser um prazer aí estar te apoiando aí também no projeto aí com a escola. E nós só falar um pouquinho também do nosso projeto que a gente está trabalhando aqui, chama os Cachecui, né? Esse projeto. A gente está trabalhando com a comunidade sobre irrigação, né? E a gente está preparando, a gente compramos o pó de rocha, né? A gente é uma novidade para nós, né? A gente tentar trabalhar com pó de rocha aqui também, na aldeia, né? E, e a gente precisa muito aprender sobre esse pó de rocha também, a gente não entende muito bem, né? Tem o nosso amigo Carlos, que ele está acompanhando nós, falando do pó de roça, e a gente está gostando muito, assim, a gente não experimentou ainda plantar alguma coisa neles ainda não, mas a gente está esperando construir irrigação primeiro e a gente vai trabalhar com esse pó de roça e trabalhando com eles a gente vai aprendendo e eu
falar um pouco do nosso projeto mesmo, que a gente está trabalhando aqui. E é isso. Muito obrigado. Boa, show de bola. O pó de rocha, ele é uma rocha mesmo, triturada, algumas vezes passa por um processo de temperatura, esquenta, etc. Mas ele é um produto muito bom, assim, ele tem, depende da rocha, vai fornecer alguns nutrientes, e não é aquela coisa que você vai precisar aplicar sempre. Então você aplica, aí tem que entender a dosagem, a gente pode ajudar isso com você depois, pode conversar com a gente ali no WhatsApp, no próprio grupo, e a gente te ajuda aí com a questão da dosagem, e é uma coisa que você vai aplicando depois, você vai diminuindo a aplicação, etc., até chegar um momento que seu solo já vai estar com as condições já ideais assim para conseguir também não precisar mais dessa implementação do pó de rocha. Mas o pó de rocha é basicamente uma rocha aí triturada. Entendi. Então é isso. Boa. Galera, a gente vai ter aula toda quinta-feira. Eu vou colocar uma enquete lá no grupo para a gente entender o horário, qual que vai ser melhor. Acho que 20 horas é um horário bom. Mas se preferirem também às 19 a gente pode fazer. E terça-feira a gente vai ter os convidados. Então vai ser terça e quinta as nossas lives e a gente vai ter, caso a gente tenha algum outro evento em alguma outra data, a gente vai avisando lá no grupo. Beleza? Quero desejar a todos uma boa noite. Assim que a gente finalizar as edições aqui, a gente sobe o vídeo para a plataforma